Fala, concurseiro! Cheguei mais uma vez e hoje nós iremos falar sobre numeral. Uma classe gramatical que não é tão bombante em concursos, mas é interessante você saber porque a presença do numeral e o reconhecimento do numeral vai ajudar você a não se misturar com os artigos e nem mesmo com pronomes indefinidos, e sem falar do fato de que o numeral ele é um acompanhante do substantivo. Então a presença do numeral é a evidência da presença de um substantivo, beleza? Bora lá! Classe gramatical totalmente variável, olha que legal, ela é variável em gênero e número, ou seja, ela tem masculino, ela tem feminino, ela tem singular e ela também tem plural, então ela é totalmente variável. Acompanha o seu bofe, que é o substantivo, e ele vai receber o nome de numeral adjetivo, nome técnico ou o substitui. O que é o substitui? Obviamente, esse o aqui faz referência a quê, irmão? Tá aqui, ó, ao substantivo. Acompanha o substantivo, numeral adjetivo, ou o substitui, que é substituir o nosso querido substantivo, que ele vai ser chamado de numeral substantivo. Eu quero que você tenha em mente aquela nomenclatura de palavra substantivada que eu falei lá em adjetivo, que eu falei lá em substantivo. O numeral também pode ser uma palavra substantivada. Eu posso chamar o numeral de numeral substantivo quando ele estiver ali na função de substantivo, eu posso chamar de substantivo, eu posso chamar de palavra substantivada, ok? São só nomenclaturas que, na verdade, vão apontar para o mesmo ser. De boa? Bora lá! Semanticamente, indica quantidade de coisas e pessoas, e pode ser classificado, olha aqui, ó, em cardinal, ordinal, fracionário e também multiplicativo. E claro, como sempre, o início de nossas aulas, vamos começar aqui classificando e, claro, identificando os numerais. Olha a letra A. 3 alunos vieram ao meu encontro. Juquinha, Joana e Tibilu me agradeceram demais pela boa prova. Aqui nós temos o numeral, ó. 3 aqui é o nosso numeral. E aqui ele é chamado de numeral adjetivo. Mas, Silvio, por que numeral adjetivo? Porque ele está acompanhando o seu boy maior. E quem é o boy dele é o, ó, substantivo, beleza? Note que esse numeral, ele ajuda até na coesão interna do texto. Não sei se você percebeu, mas o texto depois mostra que alunos são esses, né? Juquinha, Joana e Tibilu. Bacana? Então esse numeral também serve como ferramenta de antecipação informativa, ou seja, antecipa o que vem a ser falado logo em seguida, tá bom? Bora lá! 5 pularam na piscina da Vila Olímpica. Quem olha aqui o 5 vai querer marcar que o 5 é um numeral. Assim, ele parece numeral, só que aqui ele é numeral o quê? Substantivo. Por quê? Vamos fazer um princípio sintático aqui. Olha aqui, ó, pularam é o verbo. Quem foi que pulou na piscina? 5. Sintaticamente, esse 5 aqui tem a função de sujeito. Você lembra? Em algumas questões de substantivo, de adjetivo e até de artigo, você viu ali que qualquer palavra na posição de núcleo do sujeito, automaticamente ela passa a ser um substantivo, tornando-se palavra substantivada. Se aparecesse aqui 5 alunos, 5 homens, 5 pessoas, 5 mulheres, 5 crianças, 5 jovens, seria um numeral adjetivo, por acompanhar um substantivo. Como eu não tenho um substantivo, ele é um numeral substantivo, ou palavra substantivada, ou núcleo do sujeito, ou substantivo. Beleza? Olha aí, ó. Tem a letra C agora. Joana e Juquinha iniciaram o namoro. Ambos estão apaixonados. Esse ambos aqui, ele também funciona como numeral, porque ele retoma o quê? Juquinha e Joana. Sempre que eu falar essa ideia de retomada, eu quero que você pense que eu estou falando de coesão. A coesão textual é o artifício do texto que trabalha a retomada e antecipação de termos, entendeu? Então esse ambos aí funciona como um numeral, tá bom? E é claro que eu não preciso dizer que ambos os dois é uma construção equivocada, né?
Ambos os dois é uma construção equivocada. O único caso em que ela pode ser usada é de forma literária. Entendeu? Na literatura o pessoal inventa muitas tretas aí. É de forma literária, de forma estilística, né? Para você chamar de ambos os dois, forma literária ou forma estilística, beleza? Então, funciona mais ou menos dessa forma, tá certo? Mas ambos os dois, segundo a norma padrão da língua portuguesa, segundo a gramática tradicional, é totalmente um equívoco. Olha aí, ó, todos viram um cara entrar na loja de brinquedos. Um aluno que olha esse aqui, pensa que se trata de um numeral. Olha, cuidado, galera, não é numeral. Esse a palavra para ser numeral, toda vez que o for um numeral, e nesse caso numeral cardinal, ele vai precisar de uma paradinha chamada elementos de reforço ou palavras de reforço. Palavras de reforço contextual, pelo amor de Deus. Palavras de reforço contextual. O que você quer dizer com isso, Silvio? Eu quero dizer que essas palavras de reforço contextual são palavras que vão... risquei, eu sou concurseiro. São palavras que vão dar ao texto uma noção de quantificação, de quantidade. Não é o caso aqui. Aqui eu tenho um mero artigo indefinido. É só o que eu tenho aqui. Um mero artigo indefinido. E só, nada mais. Beleza? Olha a letra E. Até o momento, só um bandido foi preso. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, ele é um numeral e é um numeral cardinal. Silvio, como é que eu posso saber? A palavra só aqui, ó, ela manda muito bem, né? Você vai ver mais à frente, lá, quando nós estudarmos os advérbios, que a palavra só é conhecida como palavra denotativa. E aqui ela é de exclusão. Eu não sei se você percebeu, mas essa palavra só, ela pode até ser substituída pela palavra apenas, somente, né? Apenas e somente. Apenas um bandido, só um bandido, somente um bandido, ela é uma das palavras que faz com que aquela palavra seja um numeral. Peraí, Silvio, então quer dizer se na letra D eu colocar todos viram só um cara entrar, ou todos viram um só cara entrar, ou todos viram apenas um cara, ou todos viram um somente, né, ou somente um, aí eu terei realmente o nosso amável numeral. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. Ó, um elefante incomoda muito. 2. Aquele 2 que é numeral cardinal, ele é um elemento reforçativo. Olha como eu tô bombado. Olha aí, ó. Ele é um elemento reforçativo para você perceber que se trata de um numeral ali. Então, não adianta só ter numeral. Eu preciso de um contexto intratextual, ou seja, dentro do texto, ou extratextual, ou seja, fora do texto. Aqui, né? Beleza? Um bolo é pouco, 2 é bom, 3 é perfeito. Olha aí, ó. Um bolo é pouco, mas olha o que o herege coloca aqui para você, ó. 2 é bom, 3 é perfeito, então é um sinal de que esse aqui é um numeral. O número 7 mostra a perfeição divina. Olha que legal essa frase da letra G. O número 7. Olha aí, ó. O número 7. Bacana? Esse 7 aqui, ó, ele é o substantivo. Ou não? Ele é um substantivo. Quando ele coloca o número 7, nota que eu tenho um artigo aqui, ó. Né? Artigo. Aí ele coloca o número 7. Tudo está voltado para o 7. Então, o 7 aqui é um substantivo. Bacana? Ou uma palavra, o quê? Substantivada. Beleza? Para que você não venha ficar mergulhando no chavascal e nem pensar assim, poxa,
Entendeu? Então quer dizer que eu me dei mal, então quer dizer que eu me quebrei. É mais ou menos assim. Então, para que você não venha a ter nenhum tipo desse problema, é bom você olhar os elementos que norteiam esse ser. Quer ver só? Vamos lá, para que você possa realmente perceber. Então, quem olha e marca aí o número 7, a pessoa até pensa, poxa, então realmente parece que 7 aí é numeral. É, parece, tem cara, tem jeito, tem carcaça, tem carcaça, tem cara, tem nóia, tem um monte de coisa. Mas eu quero que você entenda que aqui, nesse caso, você precisa estar totalmente ligado nesse processo, tá bom? Cuidado, pelo amor de Deus, não vá ficar agoniado, tá certo? Não pode ficar agoniado. É proibido ficar agoniado, é proibido ficar perturbado. Você tem que ficar ligado para saber o que esse brother está querendo dizer para você. Certo? Olha aí, ó, letra H. O numeral primeiro evidencia o melhor. Esse primeiro aqui parece um numeral ordinal. Lembrando que o numeral ordinal é aquele que indica ordem, mas não é. Não é. Até o artigo que está aqui, o adjetivo que está aqui, né? E aqui nós temos primeiro. E aqui primeiro, como você sabe, é um substantivo ou uma palavra substantivada, ok? Não vá ficar agoniado nesse tipo de problema, porque alguns numerais se tornam verdadeiros substantivos. Eles não indicam quantidade. O numeral precisa indicar quantidade. Aqui não indica quantidade. Então dá para levar numa boa. O numeral primeiro evidencia o melhor. Beleza? Parece numeral, mas não é. Não é, tá bom? Silvio rabiscou 3 noves na lousa. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Esse noves aqui eu poderia ter colocado também 3 oitos. Eu poderia ter colocado 3 quatros. Eu poderia ter colocado 3 setes. Percebeu que não indica quantidade? É a representação de um ser. Então, eu tenho aqui o quê? Um substantivo, né? Ou, no máximo, uma palavra substantivada. Beleza? E esse 3, sim. Esse 3 é um numeral. Então, cuidado com esse noves, com esse primeiro, com esse 7 aqui, para você não mergulhar no chavascal. Pelo amor de Deus, vaso, tá bom? Beleza? Olha aqui, ó. Um tio estuda letras, o outro administração. Quem lê, pensa aqui que esse um é numeral porque tem a palavra outro. O outro é um pronome indefinido. Ah, mas ela não é disso. Mas já vai aprendendo aí, meu irmão. Quando um vem acompanhado de outro, ali, desde que esse outro seja pronome indefinido, esse um também figura um pronome indefinido. Uma aluna cursou letras, a outra direito, uma outra. Percebeu esse alinhamento? Isso aí é característica de pronome indefinido, tá bom? Então, se nós temos pronome indefinido, não há por que você ficar agoniado e nem perdido, tá? Silvio, é o único caso? Sim. É o único caso em que você realmente vai perceber com muita clareza que eu tenho ali um pronome indefinido. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Não tem mistério não. Vamos para cima que vai dar certo e você vai passar no seu concurso. Olha! Classificação. Nós temos aqui a classificação dos numerais arábicos. Essa classificação aqui é meramente didática, né? Aqui os numerais arábicos, que é aquele que nós usamos hoje, e aqui são os numerais romanos, né? Nós utilizamos os arábicos. Geralmente usamos os numerais romanos em leis, decretos, que ali são incisos, parágrafos,
né? Artigos. Aqui, essa tela é uma tela só de reconhecimento. Você apenas vai reconhecer esses caras aí, e aí não tem problema nenhum, é partir para cima. Beleza? Tranquilo? E os árabes são aqueles que nós utilizamos em nossas conversações do dia a dia. Olha para cá, bora ver cardinal. Obviamente, o numeral cardinal é aquele numeral que indica o quê? Quantidade. Que indica quantidade, enquanto o ordinal é aquele que indica ordem, beleza? Ordem, indica ordem. Aí você tem os numerais multiplicativos, né? Como ele já diz, ele mostra aí o que? Os múltiplos, bacana. E os fracionários, como o próprio nome já diz, indica fração, tá bom? Fração. Eu tenho eu tenho o primeiro, eu não tenho aqui, ó, eu não tenho aqui o multiplicativo correspondente a 1, eu não tenho o fracionário correspondente a 1, eu não tenho o multiplicativo correspondente a 3 e nem muito menos o fracionário. Aqui, ó, eu já tenho o 11º, mas eu posso colocar um décimo. Eu não tenho o meu multiplicativo e aqui eu tenho, ó, 11avos. É apenas para reconhecimento. O 12 é a mesma coisa, 12º ou duodécimo. Eu não tenho o correspondente multiplicativo, mas eu tenho o fracionário. De boa. Aqui eu tenho duas grafias, pode ser 14 ou 14. 14º, não tenho o correspondente multiplicativo e tenho o fracionário. 60, sexagésimo, não tenho multiplicativo, 60avos. 80, octogésimo. Galera, pelo amor de Deus, nada de octagésimo, tá bom? E se for mulher, ela é a octogésima. Octogésima. Nada de octagésima. Bora parar com essa heresia, tá bom? É octogésimo. Nada de octagésima ou octagésimo. Não. Né? Não há o correspondente multiplicativo e eu tenho 80avos, né? 100, eu tenho centésimo, agora apareceu o cêntuplo, né? E o centésimo também, que é um fracionário. 200, eu tenho aqui o correspondente ordinal do centésimo, sem correspondência multiplicativa, e aqui do centésimo também. 300, tenho o trecentésimo, sem correspondência multiplicativa, trecentésimo também. 500, quingentésimo, sem correspondência multiplicativa, quingentésimo também. 700, septingentésimo, sem correspondência multiplicativa e aqui da mesma forma. Não é isso que as bancas costumam cobrar, tá bom? Elas gostam geralmente de cobrar o reconhecimento do numeral, tá bom? Que é o reconhecimento, que é a identificação, a justificativa de emprego e, no máximo, a posição dele numa frase. Quando ele pode ser substantivo, quando ele deixa de ser numeral, entendeu? Então não adianta ficar agoniado, não. Ai, Senhor, tô com medo. O Senhor diz assim, filha, bora. Olha aí, ó, empregos numerais. Aqui é interessante porque você tem um emprego de uma forma mais normativa, né? Bancas de menor prestígio costumam cobrar esse tipo de estrutura, como Sesgran Rio, Consuplan, Catred e outras bancas mais. Olha aí, ó. Reis, papas, séculos. Reis, papas, séculos, parte de uma obra. Você vai usar o ordinal até o décimo. E vai usar o cardinal em diante. Quando você vê aqui reis e papas, eu quero que você pense que reis e papas são nomes de pessoas. Ok? São nomes de pessoas, então não tem para onde correr. Quem vê, pensa que aqui, por exemplo, é Papa Paulo V, mas não, ó. A palavra diz aqui, se você for perceber a nossa regra, é o ordinal até o décimo. Se é o ordinal até o décimo, então aqui eu tenho Papa Paulo V, aqui eu tenho século terceiro, aqui eu tenho Luís XV, porque passou de décimo. Aqui eu tenho capítulo sétimo, aqui eu tenho capítulo décimo, aqui eu tenho século quarto, aqui eu tenho Bento XVI e aqui eu tenho Dom João VI. Silvio,
Tô chocada, porque eu não sabia disso. Pois é, agora você já sabe, porque a verdade liberta, entendeu? Então, nomes de pessoas que são reis, papas, né? Pessoas de grande prestígio histórico, né? Séculos. Então não é século III, é século III, século IV, século V, século VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, entendeu? Ó, capítulo 7º, 8º, 9º, 10º, 11, 12, 13. Ah, tu não sabia dessa não, né, Herege? Olha aí, ó. Agora, quando eu tenho aqui uma outra recomendação, ó, artigos, incisos, decretos, portarias, regulamentos, parágrafos, eu vou com o ordinal até o nono e o cardinal em diante. Olha que legal. Agora eu vou com cardinal em diante, mas o ordinal vai até o nono. Sabe o que é legal? São sempre as mesmas palavras, ó. Artigo, inciso e parágrafo. Beleza? Isso facilita demais. Bacana, caso você faça alguma banca de menor prestígio. E aí você tem aqui, por exemplo, aqui, ó, artigo. Então aqui eu terei o artigo 5º. Aqui eu vou ter o inciso 3º. Aqui eu vou ter o inciso 7º. Aqui eu vou ter o parágrafo 11. Aqui eu vou ter o parágrafo 10. Aqui eu vou ter o artigo 2º. Aqui eu vou ter o artigo 9º. E aqui eu vou ter o inciso 13. Tá bom? Beleza? Olha que coisa linda. É assim que funciona. Não tem mistério, galera. Não tem mistério. Ou seja, a melhor forma que eu tenho, didaticamente falando, para ajudar você, aprenda que se aparecer as palavras artigo, inciso e parágrafo, o ordinal vai até o 9º. Daí em diante até o 10º. Agora, qualquer outra palavra, o ordinal vai até o 10º, entendeu? Artigo, inciso e parágrafo, ordinal até o 9º, cardinal em diante. Qualquer outra palavra, ordinal até o 10º e cardinal em diante. Beleza? Bora! Casas, apartamentos, páginas e dias, eles usam sempre os cardinais. E o ordinal, se vier anteposto, para tudo, sou eu que estou tocando. O ordinal é anteposto, mas aqui a recomendação gramatical é o quê? Cardinal. Então é casa 7, é a página 5, porém é o 26º bloco. Bacana? Eu posso também colocar assim, ó, terceira Copa de Futsal. Terceira Copa de Futsal, que é uma das formas de você também perceber, né? Bacana? Em datas, pode-se usar a, aos ou em. Olha que legal, isso aqui é interessantíssimo. A, aos e em. Olha aí, ó. Juquinha chegou em 19 de novembro. Juquinha chegou 19 de novembro. Juquinha chegou a 19 de novembro. Olha que fofo. Juquinha chegou aos 19 de novembro e Juquinha chegou no dia 19 de novembro. Eu não sei se você sabe, mas eu quero falar para você. Por que, Silvio, 19 de novembro? Porque é o meu nível. É o meu nível. Nível tem acento. É paroxítona terminada em R. É o meu nível. Esse dia todo dedicado para você. Vamos festejar com alegria, entendeu? Guarde essa data para você me mandar uma mensagem, ou um pix da picanha, ou um pix do açaí. Isso vai me deixar muito feliz. Chega! Valor estilístico do numeral, não sei se você sabe, mas o numeral ele possui estilo. E o que é esse estilo? É a aplicação do numeral segundo contextos de fala. Segundo contextos frasais, ó. Paguei 10zinho por essa camisa. Olha aí, ó. Provavelmente subentende-se que ele pagou aí pelo menos 10 reais. Né? 10zinho por essa camisa, então pagou 10 reais. Né? Emprego estilístico. Corre devagar. Tá um outro R aqui. Corre devagar. Você já é um sessentão. Olha aí, ó. Não existe essa forma de grau aumentativo do numeral.
né? Mas aqui foi aplicada de forma meramente estilística. Então você precisa ficar ligado nessas formas estilísticas, porque elas podem, assim, né? Elas já aparecem no nosso dia a dia. Então, quando elas aparecem no nosso dia a dia, você começa a perceber, né, que elas, na verdade, já fazem parte da nossa seara gramatical. Vou tomar só mais umazinha, olha aí, ó, só mais umazinha, né, só um gole para ficar legal. Vasco adora uma... Já falei sobre isso 1000 vezes. Isso aqui é uma hipérbole. Hipérbole. Por quê, Silvio? Cara, porque quando ele coloca que ele já falou 1000 vezes, a gente sabe, né? Existe um outro numeral, que na verdade não é numeral, que é o enésima. Não sei se você, o povo mais da antiga vai saber, né? Já falei pela enésima vez. Enésima. Essa forma enésima, ela é inexistente em se tratando de numeral ordinal, né? É uma forma que foi criada na fala, né? É uma informalidade, ela é uma coloquialidade que foi utilizada como mero fator de quê? De exagero. Quero falar duas palavrinhas com vocês, ó. Esse duas palavrinhas aqui não é, né, duas palavrinhas ou palavrinhas, né? Não é, na verdade, uma forma em que você pode perceber o emprego do numeral, né? Quando ele coloca duas palavrinhas, não são literalmente duas palavras pequenas. É uma forma de gerar brevidade. O que é brevidade, Silvio? Brevidade é um comentário breve, beleza? O seu rendimento foi 10, mano. Deus é 1000. Deus é 1000. E quando ele coloca para você aqui Deus é 1000, cara, esse 1000 aí tem um valor de valorização, é forte, igreja. É só uma mera valorização. Isso aí é o emprego mais estilístico do numeral. Você pode usar em qualquer situação gramatical de uso. Tá bom? Beleza? Não tem mistério. Mas o que você realmente precisa aprender, precisa entender, é sobre o emprego dos numerais. Letra A, B, C e D. E claro, reconhecer o numeral nessa estrutura. Na estrutura de substantivo, que é palavra substantivada, para que você não venha a dar uma escorregada. Beleza? Então, ó, sem muitos mistérios, acabou. Tá aí, ó, numeral, coisa bem tranquila, classe gramatical de boa. Não é uma classe gramatical muito utilizada por bancas de grande prestígio, mas bancas de menor prestígio, mas ninguém pode esconder a potencialidade que essa classe gramatical tem no que diz respeito à evidência da presença de um substantivo. Então, coloque em prática isso que foi colocado aqui. Um beijo e já vejo você na próxima aula. Tchau!